Agora nós vamos resolver a questão 18 da prova de contador para a Prefeitura de Belo Horizonte. Está quase acabando, falta só 18, 19 e a 20. Vamos ler o enunciado. Questão 18. No plano cartesiano, o ponto K10 tem mesma distância ao eixo Y, eixo das ordenadas, e ao ponto 2, 0. Então aqui a gente já percebe que a gente vai ter que mexer com o plano cartesiano. Ele está falando de 2 pontos a princípio, mas se a gente olhar direitinho a gente vê 3 pontos. É uma questão de geometria analítica, então a gente vai mexer muito com plano cartesiano, pontos, e provavelmente a ferramenta que a gente tem, a melhor ferramenta que a gente tem, é a fórmula de distância entre 2 pontos. Daqui a pouco eu anoto ela aqui. Vamos voltar para o enunciado. Então, no plano cartesiano, a gente tem o ponto K2, vou marcar aqui. Vou marcar aqui, ponto K2, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó. Esse ponto K2 eu vou chamar de ponto A, para a gente ter uma referência na hora que a gente for desenhar isso. Vamos ter que desenhar um pouco para entender. Depois tem a mesma distância ao eixo Y e ao ponto 2, 0. Quando a gente tem um parênteses é sempre x, y. É bom a gente lembrar isso. Deixa eu pegar aqui para anotar. Quando a gente tem um parênteses, primeiro no parênteses é o x e depois é o y. Então, todos esses pontos que ele está mostrando vai ter um x e um y. Aí ele fala do primeiro ponto, ponto A. É o k e o 10, então eu não sei qual é o valor de x. Tem a mesma distância, então isso aqui vai ser importante. Mesma distância vai ser uma ferramenta para a gente achar a resposta. Ao eixo y. Então aqui está um pouco escondido, mas a gente tem um ponto aqui. E é parecido com o primeiro ponto. Vou mudar de cor para a gente não confundir. Esse segundo ponto que ele está me falando, ele vai estar no eixo y. Então eu sei que o valor de x dele vai ser 0. E a gente tem um valor de y aqui que a gente ainda não sabe qual que é. Esse é um ponto que vai estar em cima da reta, que é o eixo y. Então o K10 ele tem a mesma distância ao eixo y e ao ponto 2, 0. Então o único ponto que apareceu aqui, sem esconder nada, foi esse ponto 2, 0. Deixa eu voltar aqui, tirar esse rabisco que eu fiz. O único ponto que apareceu aqui sem esconder nada foi esse ponto 2, 0. Porque eu ainda tenho um ponto K10, que eu não sei o valor de K, e eu tenho um ponto 0y, que eu não sei o valor de y. Só sei o de x, que é 0. Vamos tentar desenhar isso para ficar um pouco mais fácil de entender. Na hora da prova, seria bom sim ter essa noção do desenho. Então aqui eu vou tentar fazer o eixo XY. Estou fazendo a mão livre, então ficou um pouquinho torto. Vamos colocar aqui como esse aqui é o XY. Aqui é o X, aqui em cima é o Y. E o que a gente tem aqui até agora? A gente tem esse ponto 2, 0, que eu vou chamar de ponto C. O 2, 0 é 2 no X, então ele está mais ou menos aqui. E o Y é 0, então é esse ponto aqui mesmo. Vou pôr aqui que é o ponto C. Aí eu tenho o ponto K10, que é o primeiro que ele fala, e ele pede o valor de K. Aqui no finalzinho, vamos rabiscar mais um pouco essa questão, ele pede o valor de K. E nos valores a gente tem 26, 24, 22 e 20, na letra A, B, C e D. Então eu sei que esse valor de K vai estar entre 26 e 20. Então vai ser as possibilidades, né, para esse ponto K10 é 26,10, ou 24,10, ou 22,10, ou 20,10. Então eu sei que vai ser um ponto que o x vai estar... O x vai ser entre 26 e 20. Então ele vai estar bem lá para frente no eixo y. Mas a altura dele no eixo x, mas a altura dele no eixo y é igual a 10, porque o ponto é k, 10. Então k é x, 10 é y. Então ele vai estar numa altura 10, vou supor que aqui
é 10. Ficou ruim, né? Deixa eu voltar e pôr de lápis. Não vou contar não, vou só supor que essa altura aqui é 10. Aqui é 10. Então eu sei que o meu ponto K10 vai estar nessa altura e eu ainda tenho que achar o valor de K. Não vou com muito preciosismo aqui não. Vou escolher algum lugar, não vou contar quantos são, porque eu não sei ao certo quantos são. Vou supor que está aqui. Não sei que ponto é esse. Mas pela questão a gente sabe que vai ser ou 26, ou 24, ou 22, ou 20. E o que a questão me dá... Deixa eu jogar um pouquinho mais para frente para o desenho ficar melhor. E o que a questão me dá é que a distância entre esse ponto que eu estou tentando desenhar aqui agora. Vamos ver se agora vai. Vou pôr aqui. A distância entre esse ponto, que é o K10. Vou pôr aqui. K10. A distância entre o ponto C e o ponto, que eu ainda não dei nome, esse ponto aqui, no eixo Y, eu vou chamar ele de B. Então eu tenho aqui o C, eu tenho o B, e esse K10 eu já chamei ele de A lá no começo. Então tem um ponto em cima aqui da reta Y, que ele pode até passar de 10, ou ser menos que 10, eu não sei onde que ele está. Tem um ponto aqui, vou marcar ele aqui abaixo do 10, mas ele poderia ser acima do 10 também, eu não sei. Eu só sei que essa distância aqui, ela tem que ser igual a essa distância aqui, que é o que a questão me deu. Então essa distância é igual a essa. Se a gente fechar aqui, faz um triângulo. E como ele me falou que esses dois lados são iguais, é um triângulo isósceles. Acho que é o isósceles, que tem os dois lados iguais. Equilátero tem os três. Escaleno são três diferentes. Eu imagino que deve ser o isósceles. Então a gente tem esse triângulo. O ponto K10 lá em cima é o ponto A. O ponto em cima do eixo Y é o ponto B. Vou pôr um B aqui. A gente não sabe se esse ponto é exatamente aqui. A gente só sabe que ele é em cima do eixo Y. Pode ser mais lá para cima, pode ser mais para baixo. E o ponto C é o único que a gente tem aqui com certeza, que a questão já deu para a gente. Ele é o 2, 0. 2, 0. Já está desenhado no lugar certo. É o único que a gente sabe o lugar certo. A gente não tem certeza do lugar certinho do ponto A, nem do lugar certinho do ponto B. A única certeza que a gente tem é o ponto C e o fato de que a distância AB, vou pôr aqui, AB é igual a AC. Foi isso que a questão deu. Como a questão deu isso, e a gente está trabalhando numa questão de geometria analítica, vou até pôr aqui, ó, um GA, geometria analítica, a principal ferramenta que a gente tem é a distância entre dois pontos. E a distância entre dois pontos, ela tem a seguinte fórmula. Vou pôr aqui, ó, distância igual. Aí a gente abre uma raiz grandona aqui e fala que a distância entre dois pontos é igual ao x do ponto que eu estou considerando como ponto 2, menos o x do ponto 1, coloco um parênteses aqui, isso tudo ao quadrado, mais, aí agora eu vou mexer com a parte do y, é o y do ponto 2, menos o y do ponto 1, de novo parênteses, isso ao quadrado. Então é a raiz disso tudo. Vou tentar escrever de novo para ver se fica mais bonito. Distância igual. Vou escrever o que está dentro da raiz primeiro. x2 menos x1. A gente fecha o parênteses. Isso ao quadrado. Mais y2 menos y1. Fecha o parênteses. Põe ao quadrado. E depois passo uma raiz pegando isso tudo. Continua feio, mas tá legível.
Então vamos continuar. Então agora, como eu consegui escrever ali, ficou um pouquinho mais legível, eu vou apagar essa primeira parte, essa primeira vez, né, que eu escrevi a fórmula da distância, e vou tentar fazer outras considerações aqui nesse espaço. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar a distância entre A e B, aqui, tenho que calcular, fazer aqui as continhas, e depois eu tenho que igualar a distância entre A e C. Lembrando que no ponto A eu não sei quem é K, no ponto B eu não sei o valor de Y. Então aqui no ponto A eu não sei quem é K, e no ponto B, vou puxar para cá, o Y também é uma incógnita. Então aqui eu não sei quem é K e não sei quem é o Y do B. Esses vão ser os maiores problemas da questão. Então vamos fazer primeiro distância entre A e C, porque C eu tenho o ponto completo. E A falta só essa incógnita K. Se eu pegar A e B, eu vou ter duas incógnitas de uma vez, vai atrapalhar. Então vamos começar com A e C. Então eu vou fazer aqui a distância entre A e C, e isso vai ser igual. Aí a gente monta aquela raiz grandona. Como eu coloquei A e C, eu vou usar o A como sendo o primeiro ponto e o C como sendo o segundo. Então eu vou fazer o x do primeiro. Não, peraí, vamos de novo. Como eu estou pegando distância entre A e C, eu vou usar o A como o primeiro e o C como o segundo. E a fórmula a gente faz... Então vamos trocar. Eu vou usar o A como o segundo e o C como o primeiro. Estou pensando aqui, ó, nesse x2, x1, y2 e y1. Então vou usar o do A primeiro. Então aqui vai ficar o x lá do ponto A, que é K, menos o x do ponto C, que é 2, então K menos 2, isso daqui ao quadrado, menos, agora o y. Vou usar o y do ponto A, que é 10. Aqui não é menos não, isso aqui é mais na fórmula. Mais. Aí eu vou usar, abro o parênteses, vou usar o y do ponto A, menos o y do ponto C, que é 0. Vou fechar o parênteses, isso ao quadrado. Essa vai ser a distância entre o ponto A e o ponto C. Aí agora, continha. K menos 2 ao quadrado mais 10 menos 0 ao quadrado. Como que eu vou continuar isso? Quando eu faço K menos 2 ao quadrado, isso me lembra de quadrado perfeito, mas não sei se eu vou mexer com isso agora. Vamos tentar aqui, ó. Vai ser igual. Vou fazer a raiz de novo, antes que eu esqueça. Não vou mexer com o quadrado perfeito, porque como eu tenho raiz e tenho coisas elevado ao quadrado, pode ser que isso se cancele no final. Então, vou manter esse K menos 2 ao quadrado. Então, vou pôr aqui K menos 2 ao quadrado, mais... Aqui eu tenho 10 menos 0, 10 menos 0 é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, vou deixar aqui mais 100. Por enquanto eu estou assim. Acho que não vai ter jeito, vou ter que mexer com a parte do quadrado perfeito aqui, do K menos 2 elevado ao quadrado. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou manter a raiz, para eu não esquecer dela. Quando eu tenho K menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado, eu tenho que lembrar do quadrado perfeito. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro, como aqui no meio é um sinal de menos dentro do parênteses. Então vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Isso a gente aprende lá na quinta, na sexta série, chama quadrado perfeito. Então, eu vou fazer quadrado do primeiro, vai ser k ao quadrado, menos, porque dentro do parênteses tem um sinal de menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes k vezes 2. Só que não é vezes 2, né? Vezes menos... Não, tá certo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o k, 2k, vezes o segundo. Então, 4k. Então, menos 4k mais o quadrado do segundo. O segundo é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, abri aquele parêntese nesse quadrado perfeito. E eu ainda tenho o 100. Então, aqui mais 100. Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui. Vou acabar tendo que arredar essa tela um pouco para a gente conseguir continuar aqui escrevendo. Aqui a gente estava sempre mexendo, né, com uma igualdade. Então, eu deveria ter anotado aqui, nesse pedaço, sempre a distância. Distância AC é igual àquilo, distância AC, e a gente vai desenvolvendo. O que a gente pode fazer agora? Para sumir com essa raiz, a gente pode levar tudo ao quadrado. Quando eu elevo tudo ao quadrado, eu vou falar que vai ser a distância do AC ao quadrado vai ser igual. Quando eu levar essa parte aqui ao quadrado, eu tiro a raiz dela. Então, vai ser o que está aqui sem a raiz. Vai ser igual a k ao quadrado menos 4k mais 4 mais 100, 104. Então, aqui a gente está caminhando. Vou subir um pouquinho, o enunciado vai sair, mas depois a gente volta nele. Então, a gente está aqui nessa parte. Vamos deixar assim. O que mais a gente pode fazer aqui agora? A gente pode igualar a zero, tentar fazer uma equação de segundo grau. Ou, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode até fechar ali o ponto B e C e falar que tem um triângulo, mas eu acredito que isso não vai ser necessário. A gente não vai precisar do triângulo para resolver a questão. A gente vai precisar mesmo é dessa parte que ele fala da mesma distância. Então, a gente vai precisar aqui igualar as distâncias. Então, a gente já tem a fórmula da distância aqui. Eu vou até apagar esse triângulo fechado aqui. Vou tirar esse. Então, a gente tem sim, né? Um ponto A, um ponto C, um ponto B. A gente sabe que a distância do A para o B é igual à distância do A para o C. O ponto B, a gente não sabe ainda o valor de y dele. A gente sabe que x é igual a zero, mas o y a gente não tem certeza. E o ponto A, a gente não sabe o valor que a questão está procurando. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou deixar só o desenho. Vou ver se eu consigo fazer um desenho melhor. Eu estou achando esse feio. E lembrem dessa fórmula. Acho que a fórmula eu vou deixar. Essa fórmula é o que a gente vai precisar mais. Distância entre dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo colorir para ela ficar mais visível. Distância entre dois pontos. A gente vai fazer o x de um menos o x do outro elevado ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro elevado ao quadrado também. Isso tudo dentro de uma raiz vai ser igual à distância entre dois pontos. Então, tá ali a fórmula. O resto eu vou tentar melhorar aqui. Então, vou apagar um pouco esse rabisco todo que eu fiz. Isso daqui também é importante, então eu vou deixar a gente lembrar que AB é igual a C, que é exatamente o que a questão deu pra gente. E aqui, acho que eu vou deixar, não vou apagar mais nada não. Vou continuar a partir daqui. O que a gente precisa? Eu acho que a maneira de resolver essa questão vai ser a gente fazer distância entre dois pontos, igualando a distância AB
a distância AC. Então, eu vou falar que AB é igual a C. Isso eu já falei ali por escrito, já marquei de verde. Agora eu tenho que fazer isso usando a fórmula. Falar que AB é igual a C. Então, vamos fazer isso. Vamos ver o que a gente consegue. A fórmula da distância já está ali. Então, agora eu vou fazer a distância AB e vou igualar a distância AC. Então, a distância AB, vamos ver o que eu consigo aqui. Distância AB vai ser igual. Aí eu tenho, primeiro, do ponto A, né? O x vai ser k, do ponto B vai ser 2. Então, vai ser k menos 2, isso elevado ao quadrado. Ainda vai passar uma raiz aqui pegando tudo. Mais, aí agora a parte do y. Primeiro do A, depois do B. Vai ser 10 menos 0. Aqui também um parênteses, eleva ao quadrado. E tem uma raiz que passa aqui pegando tudo. Essa é a distância AB. E a questão me fala que é igual à distância... Não, essa é a distância AC. Eu estou falando AB, mas é a distância AC. Eu usei o ponto A e o ponto C. Então, vou pôr aqui distância... Não, ficou horroroso. Deixa eu apagar e fazer o C aqui de novo. Essa é a distância AC. Então, eu fiz a distância AC. E agora eu tenho que igualar a distância AB. Então, vou falar que isso é igual à distância AB. O negócio é que eu nomeei, né? Como AC, como C, o ponto 2,0. E como B, o ponto que está em cima do eixo Y. Então, a distância AB vai ser o x do A menos o x do B, que eu sei que é 0. Então, vai ser k menos 0. Acho que aqui não vai caber. Vou fazer embaixo. Vou apagar aqui, que aqui não vai caber. Então, agora eu vou fazer a distância AB. Aí eu tenho, vou usar o x do A, que é k, menos o x do B, que é 0. Lembrando que o B está aqui, vai ser um ponto em cima da reta que representa o eixo Y. Então, vai ser k menos 0, dentro do parênteses, ao quadrado, mais, aí agora eu tenho que fazer o y do ponto A menos o y do ponto B. Mas eu não sei qual é o y do ponto B. Então, vai ser, como que eu vou representar isso? Vai ser 10 menos y. Deixa eu ver. Ah, esse é o pulo do gato nessa questão, olha. Eu não preciso fazer conta para descobrir o tamanho do segmento AB. Como eu sei que é um ponto em cima do eixo Y, e lá no ponto A eu sei que o Y é 10, então esse lado desse triângulo, ele está todo em cima da linha de altura 10. Eu vou até redesenhar ela aqui. Acho que é isso aqui que faltou para a gente conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse desenho. Eu vou apagar esse risco. Vou ter que pegar uma borracha diferente. Assim. Eu vou desmanchar aqui. Tá meio bagunçado. Pronto. Vou tentar fazer um emendo aqui.
aqui eu vou subir mais. E o que acontece? Essa reta que ele está me falando, ela está toda aqui em cima dessa mesma altura. Eu tinha que conseguir fazer reto, mas está quase. Ela está toda aqui em cima dessa altura. Essa altura é a altura dessa, porque a gente sabe que esse valor de y aqui é 10. Esse é o eixo y, vou pôr a setinha aqui. Eu chamei esse ponto aqui de B. Mas eu não vou precisar trabalhar muito com ele, nem fazer fórmula. Por quê? O que acontece? Eu sei que esse lado aqui em cima é igual ao lado lá de baixo. E a questão me deu que o ponto A ele é K10, então x é K, ou y é 10. Ele me deu o valor de y, é 10. E ele está todo, esse lado, se eu pensar no triângulo, né? Esse segmento aqui, ele está todo em cima da altura 10. O y dele é sempre 10. Então, o tamanho dele, o módulo dele, é o valor de x do ponto A. Por quê? Porque quando eu penso nesse ponto aqui, no ponto A, que é o K10, ele vai estar sempre na altura y igual a 10, e o tamanho vai ser igual ao valor de x. Vou passar alguma coisa aqui marcando para ficar fácil de ver. O valor de x dele vai ser equivalente ao que cair aqui no eixo x. Vai ser esse número aqui. E esse número corresponde a k. Já é o valor de k. Então, se é uma reta que está paralela ao eixo x, ela sempre vai ter a altura y igual a 10. Esse pedaço aqui, ó. O tamanho dele vai ser o próprio valor de k. E é isso que faltava a gente conseguir enxergar nessa questão para resolver. Então, o tamanho desse segmento aqui que eu marquei de rosa, ele é igual a k. E se ele é igual ao outro, que a questão fala, então esse aqui vai ser igual a k também. Então, o que isso significa? Eu não preciso fazer duas fórmulas de distância entre dois pontos. Eu posso fazer só uma, que é com os dois pontos que eu tenho mais arrumadinhos, que é o ponto A e o ponto C. Só me falta saber quanto que é K. Então fica muito mais fácil. Eu faço a distância entre A e C e depois falo que é igual a K. E daí a gente segue com as contas até achar o valor de K. Então, é isso. É esse o raciocínio que faltava para resolver essa questão. Então eu já fiz as contas ali, fiz mais ou menos, né? Tem que acabar de desenvolver. Eu já comecei aqui a distância entre A e C, e eu não preciso mais fazer a distância entre A e B, porque eu sei que vai ser igual a K. Então eu vou apagar essa segunda parte e vou desenvolver a primeira. Eu não queria desenvolver porque eu achei que eu ia igualar uma a outra depois. Mas aqui não vai ser preciso. Eu sei que a outra agora, depois de pensar isso tudo, eu sei que a outra vale K. Então depois é só igualar a K. Não vou precisar fazer essa fórmula da distância entre dois pontos duas vezes, que eu sei que a outra distância vale K. Então eu vou só acabar de ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Então é isso. Vamos lá agora desenvolver essa distância entre A e C. E eu já posso também, né? Vamos deixar indicado para a gente não esquecer, que a distância entre A e C também vai ser igual à distância entre A e B. E lembrando que isso tudo, todas elas, é igual a K. Só para a gente não esquecer. Agora eu vou desenvolver a distância entre A e C, que é o que ficou por fazer aqui. A distância entre A e C vai ser igual. Primeiro a gente vai mexer dentro do parêntese, do primeiro parêntese. Esse primeiro parêntese, ele é um quadrado perfeito. Quando a gente tem um número menos o outro elevado ao quadrado, a gente pode fazer, se fosse menos ou até mais, a gente poderia fazer o quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
E o sinal depende do sinal que a gente tem aqui originalmente. Como aqui a gente tem um sinal de menos, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer isso. O quadrado do primeiro vai ser k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes k é 2, o segundo é 2. Então, 2k vezes 2, 4k. Então, menos 4k. E o quadrado do segundo, que é 4, mais 4. E aí a gente resolve a outra parte. A outra parte é 10 menos 0 é 10, ao quadrado é 100. Então, mais 100. Então, a gente fez essa primeira parte. Lembrando que ela é igual a k. Então, vou reescrever isso lá embaixo. Vou tirar esse pedaço aqui, distância AC, vou igualar a k. Então, eu vou falar que k, vou mudar de lado ali também, né? K é igual a raiz quadrada de k ao quadrado menos 4k mais 104, que aqui eu tenho mais 4 mais 100, mais 104. Eu tenho raiz quadrada de um lado e do outro não. Para eu sumir com essa raiz, eu vou elevar tudo ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ter que k ao quadrado vai ser igual, e aí eu tiro o resto da raiz, porque eu elevei ao quadrado. Então vai ser igual a k ao quadrado menos 4k mais 104. Do jeito que ficou, eu não vou precisar mais fazer raiz, calcular beta não, delta e achar raízes, não vou precisar. Por quê? Como k ao quadrado tem um de um lado da igualdade e outro do outro lado, eu vou poder anular um com o outro. Porque quando eu passar qualquer um para o outro lado, muda o sinal, um anula o outro. Então aqui eu já vou anular eles. Vou passar o 4k para o outro lado da igualdade, porque ele está negativo, ele já vai ficar positivo. Então vai ficar aqui 4k igual a 104. E aí, todo mundo já está vendo aqui, a resolução disso vai ser k igual a 104 dividido por 4. Então vou separar um espacinho aqui para eu resolver isso aqui. Vai ficar k igual a 104 por 4. Vou tentar dividir por 2, que é mais fácil. Se eu fizer por 2 aqui e aqui, vai ficar igual a 52 por 2. Se eu fizer por 2 de novo, vai ficar 26. 26 por 1. Então, k igual a 26. Aqui, finalmente, a gente conseguiu resolver a questão. K igual a 26. K igual a 26 vai dar a letra A. Não é uma questão muito fácil, muito direta, muito tranquila de resolver. A gente teria que entender essa parte que ele deu para a gente, que os dois lados são iguais, conseguir entender, a parte mais difícil é essa, que um dos lados valia exatamente K, não perder tempo com aquele ponto B, mas só entender com ele que o lado ali valia K, exatamente o valor de K, e não se intimar, né? Não se intimidar por não ter o valor de K. Conseguir usar ele mesmo assim, entender que o módulo do tamanho ali dos lados vale K, e aí a gente consegue resolver. E entender até que não precisaria usar a fórmula de distância entre dois pontos duas vezes, a gente usaria uma vez só e igualaria a K. Acho que esse era o ponto-chave da questão. Resolver isso em 3 minutos e meio é impossível. Acho até maldade da FGV colocar isso como uma questão fechada. Mas para a FGV isso é normal. Para mim, eu acharia certo colocar isso como uma questão aberta. Você coloca como questão aberta e aí a pessoa faz, igual era a prova aberta da UFMG, anos atrás, antes do Enem, seria uma boa questão para isso. Para a pessoa te mostrar que ela sabe o que ela está fazendo. Mas como questão fechada, era mais fácil a gente chutar a letra A.
se a gente, né, tivesse alguma dica, chutar a letra A. Enfim, considerações feitas, questão resolvida. No próximo vídeo, eu volto com a questão 19. Agora falta só a 19 e a 20. Até lá!